Olha, eu já tô aqui no maior papo com a nossa chefe de hoje. É a Micheline Sanches. Ela é personal chefe. Ela é de Belo Horizonte, mas mora aí em Londres. Vive em Londres. Ela tá aqui de férias. Tô de férias. Gente, olha o privilégio. Ela que é expert na culinária inglesa, veio ensinar pra gente, direto da Inglaterra, o bolo Victoria Sandwich. Esse é um dos queridinhos mesmo? É, esse é o mais tradicional. Em qualquer café de Londres sempre tem esse bolo. Tem outros também, mas esse é o queridinho lá de todos. Você mora lá há quanto tempo? Eu moro há 10 anos. E aí, que tal, hein? Ai, lá é fantástico, gente. Eu recomendo. Você não sente saudade do sol? Ah, eu sinto demais. Porque lá o tempo é cinza. Sol também. Faz mais um pouquinho, né? É, pouco no verão tempo, é né? muito quente, né? No verão. Mas é sempre muito gostoso morar lá. Eu gosto, apesar de que eu sinto muita falta, né? O nosso país é o nosso país, não tem nada que a gente possa dizer, ah, não. E lá você trabalha fazendo bolos? Trabalho fazendo planejamento alimentar, né? O meu público que são os ingleses. Então, assim, nossa, é muito gostoso, muito gostoso. Todo dia um aprendizado novo. Que máximo. Você falou que você parte faz bolos, parte faz saladas. É, exatamente. O restaurante que eu trabalho, ele trabalha com um público que é mais restrito, né? É uma empresa e tem um restaurante dentro dessa empresa. Então, a gente faz de tudo um pouco. A gente faz comida salgada, faz saladas, faz doces, bolos, tortas. Então vamos aprender, gente. Receita diretamente da Inglaterra aqui pro nosso Vida Melhor com a Micheline Sanches. Vamos começar o nosso bolo. Então tá. Eu já coloquei aqui os ovos, o açúcar e o óleo. Então aqui tem quantos ovos? Ó, aqui tem 5 ovos. Eu só gostaria de fazer um adendo aqui, que a gente deve prestar atenção no tamanho dos ovos. Se a gente colocar um ovo muito grande, pode ser que o bolo fique um pouco pesado, né? Então, vamos escolher um ovo médio ou pequeno pra gente fazer a receita, tá? O açúcar normal, se tiver açúcar cristal pode fazer, se tiver açúcar refinado também pode fazer. 5 ovos, 1 xícara de açúcar. Isso, e uma xícara de óleo. E uma xícara de óleo. E uma xícara de óleo. Agora, se a pessoa não quiser fazer com óleo, Cláudia, pode fazer também com manteiga, né? Tradicionalmente é feito com manteiga, mas eu prefiro fazer com óleo porque ele fica um pouco mais fofo. Quando a gente faz o bolo com a manteiga e a gente tá, por exemplo, numa época muito fria, ou você quer colocar isso numa geladeira para poder ter uma durabilidade maior, o bolo vai ficar meio duro. Tá. Então, aí se eu for substituir pela manteiga, eu tô usando 1 xícara de óleo, eu colocaria quantas de manteiga? Você colocaria um tablete de 200 gramas de manteiga. Tá bom. Tá bem? Combinado? Se alguém quiser fazer essa substituição, excelente, tá? Então aqui a gente já tem 5 ovos, 1 xícara de óleo, 1 xícara de açúcar. Isso, aí nós vamos bater bem até ela ficar bem branquinha, bem fofinha, tá? Aqui eu já comecei, nós vamos só terminar de fazer o processo. Aí já ficou fofinho, né? Já cresceu um pouco por causa dos ovos. Nós vamos colocar aqui... Deixa eu levantar um pouquinho a batedeira pra você. Isso, obrigado. Vamos colocar aos poucos, tá? Pra não tirar essa aeração do bolo. Isso, pode colocar aí. A gente vai dar uma misturada só para incorporar aqui a farinha, certo? Deixa eu tirar esse daqui. Vai usar ainda a batedeira? Não, nós vamos. Deixa eu já tirar ela daqui. Muito bem. Então agora, olha como é que é fácil e prático. Nós vamos só misturar aqui a farinha, incorporar o resto aqui. Nós vamos colocar a baunilha, né? 1 colher de sopa de baunilha. Então, ó, lembrando, 5 ovos, 1 xícara de óleo e 1 de açúcar.
Isso. Uma xícara de farinha de trigo. Isto. Uma colher de baunilha. Tá praticamente pronto, né? Só falta o fermento. Praticamente, é muito prático. Todas as receitas inglesas não tem nenhum trabalho de fazer. Então vamos colocar o fermento, né? Uma colherzinha do fermento. Bom, tudo já misturadinho. Agora nós vamos passar por uma parte importante que eu gostaria de dar uma dica aqui para o pessoal que está assistindo. Olha, a gente vai dividir em duas formas. Mas se a pessoa não tiver duas formas, não tem problema nenhum. Ela pode fazer uma forma mais alta e ela pode cortar no meio e rechear. Tá? Não tem problema. A gente está fazendo em duas formas, que é tradicionalmente feito desse jeito, dessa forma. E a gente assa em menos tempo também. Tá. Essa forma aqui tem o que de diâmetro? Ela é 35 centímetros. 35. Ela é 8 polegadas. Tá, então você vê que é uma forma mais baixinha, de 8 polegadas com 35 centímetros. Então aí você vai usar duas, com essa quantidade de massa que a Micheline trouxe pra gente. Vamos dividir em duas. Tá, o forno tá pré-aquecido. Isso, a 180 graus, tá? Uma outra coisinha também importante falar. Tem que ser untado bem a forma, e não na lateral, só no fundo. E depois colocar um papel manteiga aqui. Tá. Certo? Eu queria mostrar aqui para o pessoal, dar uma dica aqui legal, que é o seguinte. Quando a gente está fazendo um bolo, a gente tem que observar o seguinte, gente, sempre coloca o forno pré-aquecido. Nunca comece a fazer um bolo sem deixar já os passos já prévios, tá? Antes de a gente começar a fazer um bolo, é necessário que a gente faça todo o preparo, ou seja, vamos fazer a quantidade certa, separar a farinha, né? Qualquer bolo que a gente faça em casa é importante, porque na hora que você está fazendo, se você esquecer um ingrediente, o processo fica pela metade. E aí o bolo não cresce. Então tem que preparar tudo, separa tudo bonitinho e já acende o forno. Exatamente. Aí vai fazer o seu bolo. Exato. Então, olha, esse bolo aqui eu trouxe para o pessoal dar uma olhadinha. Esse não foi untado corretamente, tá vendo? Olha, quando ele não unta, ele vai... Essa massa ela é muito esponjosa, então ela começa a quebrar. Então é importante a gente fazer o correto. Unta bem direitinho e forra com papel manteiga. E forra com papel manteiga, tá, gente? Por favor. Então, vamos colocar aqui, depois a gente vai... depois eu coloco aqui para poder assar. A massa a gente coloca para assar. Deixa eu deixar aqui já separado. Vamos montar, né? Porque até agora todo mundo pegou, né, gente? Vai untar muito sua forma direitinho, coloca a massa forno. Agora vamos fazer o preparo dele também, entender como é que é esse recheio. Então, olha, também não tem segredo. É muito, muito prático, Cláudia. A gente vai fazer um chantilly comum. Quem tiver aí um chantilly fresco pode usar. Quem tiver o industrializado também pode usar. Bate bem, gente, observando que o chantilly a gente tem que manter ele na geladeira, né, por no mínimo 12 horas antes de você fazer o uso dele. Tem que estar bem geladinho, né? E vamos lá. Nós temos aqui uma geleia de frutas. Outra dica também que eu acho interessante. Quem não quiser usar industrializada, pode comprar as frutas vermelhas congeladas, coloca numa panelinha com um pouquinho só de açúcar e deixa fazer a redução. Tá. Gente, é muito, muito melhor do que você comprar industrializada. Maravilha. Né? É muito gostoso. Então, vamos lá montar? E ó, quem quiser entrar em contato com a Micheline Sanches, ela tá no Chef Micheline no Face. O Instagram também é Chef Micheline, tudo juntinho. E o WhatsApp dela é o DDD de Londres, é o 44 78 46 41 77 28. Isso mesmo. Em que bairro você mora lá? Olha, eu moro em Croydon, é um município bem próximo do centro de Londres. É como se fosse a grande São Paulo, né, aqui. E a vida prática lá? Ai, é uma delícia, é muito tranquila, sabe? Nossa,
lá é como se fosse assim um interior mesmo. Então, gostoso, né? Ai, uma uma delícia. É gostoso. Olha, outra coisa, quem não tiver bico de confeitar, não tem problema. Usa uma colher ou uma espátula e passa por cima, tá Porque certo? ele é um bolo mais pra rústico, né? Não é aquele bolo que tem que ser, né? O inglês, ele gosta de uma coisa bem, como eles falam lá, handmade. Então, quanto mais rústico, mais é valorizado lá. Maravilha. Eles não olham muito para... É lógico que existe nicho para todos os cantos, né? Mas... Pode fazer assim, com biquinho? Pode, ou pode fazer ele em círculo, como a gente faz. Ou espalhar com a colher mesmo, né, gente? Isso. É a geleia e o chantilly para dar esse sabor, o toque molhadinho pro seu bolo. Isso. Segue a Micheline, vai lá, ó, Chef Micheline no Instagram ou no Facebook. Isso, lá a gente tem muitas dicas, a gente fala das curiosidades de Londres, né, da culinária de Londres. Que gostoso. É muito bacana. Eu já fiz um Rede Vida Visita lá em Londres, tem até esses episódios no YouTube, mas acabei que eu não mostrei a culinária. A próxima vez que eu for, você vai ser minha anfitriã para me mostrar as delícias que tem por lá, com toda né, gente? certeza nós vamos. Então, olha, vamos aqui. Olha lá, agora o bolo. Isso. Lembrando de deixar o açúcar depois para polvilhar. Precisa ser açúcar de confeiteiro? Bom, preferencialmente, né? Tá. Mas se não tiver, não tem problema nenhum, certo? Bom, deixa eu ver se eu acho que uma... Você queria o quê? Uma colher? Era uma colher. Ah, que legal, não tem mais? Ah, não tem problema, colher, não tem problema. A gente usa essa aqui, olha. Vai conseguir? Ah, tranquilo, não tem problema. Quem não tem cão, caça com gato. Aqui, na hora do vamos ver... a gente tem que se virar nos 30, né? Olha lá. E é polvilhar um açúcar para dar essa carinha linda, né? Você fatiou um pedacinho para mim? Claro. Olha que privilégio, gente. Micheline Sanches, lá no Chef Micheline Face e Instagram. Mas a produção deixou um chazinho na xícara de café, que é o mimo. Bem chico. Tá bom, delícia. Isso. Ô, Cláudia, deixa eu só colocar aqui uma informação. Que, como é um bolo, se trata de um bolo tradicional, esse bolo é o preferido da Rainha Vitória, né? E você sabe por que ele é o preferido? Não, me conta. Porque ele é o mais fácil de ser carregado. Na época, quando a Rainha Vitória ela ficava um período sem se alimentar, foi criado esse bolo para ela. Então, como ele é muito prático, ela carregava esse bolo com ela. Igual um sanduíche mesmo, por isso se chama bolo Vitória Sanduíche. Ah, porque era o sanduíche que ela comia. Exatamente. Era o sanduíche bolo com bolo, ela, como é que fala? de chantilly. Era a parte onde, assim, ficava o período, né, em jejum. Ela começou a sentir muita fome, então... Ela comia esse bolo. Ela comia esse bolo. Que é o por que isso que é tradicional. Agora. Olha lá. Olha que lindo. Olha que massa linda. Ela é... Uma xícara de farinha de trigo, uma de açúcar. Uma de açúcar. Uma de óleo. Olha que fácil. Uma de farinha, uma de açúcar, uma de óleo. 5 ovos. 5 ovos. Uma colher de sopa de baunilha e uma colher de sopa de fermento. Pronto. Gente, é muito fácil. Isso. Micheline, muito obrigada. Obrigada. Parabéns. Obrigada a vocês. Bom retorno a Londres, bom estado aqui no Brasil, boas férias. Você volta quando? Eu volto dia 5 de outubro, eu tô voltando pra Londres. Então curta muito aqui, curta muito. Deixa eu só dar um recadinho, Cláudia. Claro, pode até mandar beijo pra quem você quiser. Então ótimo. Enquanto isso como né, gente? Então, gente, olha, dia 22 de setembro, vou estar em Belo Horizonte. Nós vamos fazer um workshop sobre bolos ingleses. A gente vai fazer esse bolo delicioso com outros bolos também, Cláudia. Eu trouxe chá lá de Londres para o pessoal provar o verdadeiro chá. Vai ser, assim, incrível, incrível. Quem quiser, quem tiver interesse em aprender mais sobre os bolos ingleses,
É isso. Então aproveite e siga lá, porque aí você tem todas as informações. Chefe Micheline no Face e no Insta. Muito obrigada, tudo de bom pra você. Tchau. Coloca a tela aí com essa receita. Quem já tem o hábito de tirar foto, é a hora. Tira a foto agora e faz seu albinho de receitas. Olha lá. Tá tudo aí bonitinho. Massa e recheio. Aproveite, viu? Deu tempo?